Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que momento do seu dia você estará assistindo a esse Fontoura Pitcho News. Como você já sabe, Pitcho na voz, Pitcho no comando. Porque o Filipinho Fontoura tá se recuperando lá, ele tá com dengue. O médico mandou ele ficar 3 dias de repouso. Ele faz aquele repouso de quem não aguenta ficar em casa, né? Já fez live com a gente ontem, de casa, mas tá sendo medicado. Daqui a pouquinho ele tá de volta. Ele tá no departamento médico, né? Não é o do Flamengo, então ele vai se recuperar. Podem ficar tranquilos. Mas vambora. Como você já sabe, o Fontoura Pitcho News, a gente sempre traz as notícias do dia ali, né? Da noite também. Envolvendo o nosso Mengão, o meu, o seu, o mais querido de toda a nação. Então separei aqui as principais notícias. Ontem tivemos, né, todo aquele alvoroço em relação ao duelo, né, que tá tendo lá no Ninho do Urubu entre Davi Luiz, Gabigol, e aí a gente apurou mais ou menos ali, né, na verdade só a gente leu a matéria do Diogo Dantas, o Vênia Casagrande também trouxe um outro lado, enfim. Ainda tá muito ali, muita gente trazendo muitas informações, o próprio Eric Faria e o Fred Gomes também trazendo informações dessa rixa que tem lá. Então você já deve ter acompanhado, você já sabe, não vou tocar muito nesse assunto, já tem 3 grupos lá no Flamengo, entre os jogadores que estão divididos e tudo mais. Eu vou trazer uma atualização do caso Marinho também, tá? Tudo isso agora pra você, então eu vou começar. O Mário Monteiro foi preparador físico do Flamengo em 19 em 2020, né? Ele foi na comissão do Jorge Jesus, voltou ao Flamengo na comissão do Vitor Pereira e ele deu uma entrevista lá ao GE, onde ele criticou o Sampaoli em relação às críticas do próprio Sampaoli para o preparo físico do Flamengo para essa temporada. O Sampaoli vive dizendo que não foi ele que fez a pré-temporada, né? Que o Flamengo está muito mal fisicamente e que isso atrapalha no desempenho da equipe, na intensidade e a contundência também, como o próprio Sampaoli gosta muito de dizer. E o Mário Monteiro disse que isso é uma forma de fugir das responsabilidades, das suas responsabilidades, no caso, as responsabilidades do Sampaoli. O Mário Monteiro não gostou dessas críticas que o Sampaoli tem feito à parte de preparação física. Afinal de contas, o Mário Monteiro era o responsável da equipe do Vitor Pereira pelo preparo físico da equipe e tudo que envolve, né, essa área. E então ele fez essa crítica aí ao treinador argentino. Uma coisa é fato, o Flamengo tem muitos problemas. A parte física é um problema, a parte técnica é um problema, a parte tática é um problema, e agora a gente está vendo que a parte de relacionamento também é um problema no circo do Landim, como a gente tem acompanhado aí. E o próprio Mário Monteiro disse que ele não ia voltar a mencionar os 57 dias de férias lá, mas que o Flamengo estava preparado com 4 meses ali para jogar em alta intensidade. Aí resta a gente entender, o Mário Monteiro, por que esse time não joga então em alta intensidade? Se ele tá pronto fisicamente, por que ele não consegue entregar um futebol de alto nível, uma intensidade ali? Bom, a gente teria que conversar também sobre isso, tá? Mas se você quiser saber tudo que o Mário Monteiro falou, tá lá no GE a matéria, é só você entrar e ler tudo direitinho, tá bom? Também a renovação automática do Davi Luiz não é uma certeza, tá, gente? Não garante o Davi Luiz no Flamengo na próxima temporada, tá? Existe essa cláusula no contrato do Davi Luiz. O Davi Luiz renovou o contrato no final do ano passado por mais uma temporada, e se ele atingisse 20 jogos, se não me engano, com no mínimo 45 minutos em cada um, seria ativada uma cláusula de renovação automática até o fim de 2024, até o fim do próximo ano, até o fim da gestão do Rodolfo Landim. Mas isso não é uma garantia que o Davi Luiz vá seguir na próxima temporada, tá? Existe essa cláusula, mas isso pode ser conversado entre Flamengo e Davi Luiz. E aí estoura isso, que o Davi Luiz quer se tornar um líder do Flamengo, e o Gabigol tá batendo de frente com isso, agora tem um terceiro grupo também. Tudo isso pode minar e talvez o Davi não siga no Flamengo. Davi Luiz tá muito mal nessa temporada, assim como vários jogadores
do Flamengo também. Foi um cara muito importante, segundo o Rodinei, o Léo Pereira, eles pontuam que o Davi Luiz foi muito importante na recuperação deles no Flamengo. E o Davi sempre teve essa... Como é que eu vou dizer? Esse espírito mais de liderança mesmo. Ele vai lá, fala e tudo mais. E ele não tem falado, a gente tem visto pouquíssimas entrevistas do Davi Luiz. Acho que nem pouquíssimas, né? Nenhuma. Então parece que ele tá isoladão mesmo. Enfim, os bastidores do Flamengo a gente tem acompanhado aí, tá bem ruim, tá? Avançando também, eu disse que eu ia trazer a atualização do caso do Marinho. Ontem saiu o interesse do São Paulo pelo Marinho. O Dorival Júnior, né, atual treinador do São Paulo, sabe desse interesse e aprovou a contratação. O Marinho foi jogador do Dorival aqui no Flamengo na temporada passada. Ele fazia parte do time B ali do Dorival. O Dorival tinha o time A e o time B, né? O time A jogava as Copas, o time B jogava o Campeonato Brasileiro e o Marinho fazia parte do time B, jogava com o Cebolinha, até o Lázaro, né? Enquanto esteve no Flamengo, jogava de falso 9 ali. O Dorival até achou uma forma interessante. O Marinho não se destacou tanto nesse time B também, mas enfim, conseguiu melhorar um pouquinho ali naquela época, até porque o próprio time B conseguiu fazer bons jogos ali. E aí acaba ajudando, né? E a atualização dessa negociação São Paulo, Flamengo e Marinho. A negociação não deve ser simples, tá? Segundo o GE. Isso porque o São Paulo não pretende pagar um alto salário como o que o Marinho recebe no Flamengo. Vale ressaltar que o Marinho, né, a gente fala de salário, gente, mas tá incluso tudo, né? Tem os salários que tipo de CLT e tudo mais ali que você acerta, aí vem luva, vem um monte de coisa, tá? Mas os vencimentos, melhor dizendo, do Marinho giram em torno de 750 mil a 800 mil. O São Paulo não vai pagar isso. O São Paulo até há pouco tempo pagava um salário próximo disso pro Éder, que hoje está no Criciúma. O São Paulo vive uma crise financeira, está enxugando ali a sua folha salarial, né? Tem trabalhado com muitos jovens da base e o Marinho não vale, né, 750 mil e o São Paulo não vai fazer essa loucura. Muito provavelmente irão negociar ali um meio termo para chegar a um denominador comum. Mas o São Paulo quer o Marinho, isso é fato, mas não quer pagar o alto salário que o Marinho recebe aqui. O Marinho tem contrato até o final dessa temporada e o Flamengo e o São Paulo estudam ali um acordo para o Marinho ir logo para lá e poder seguir a sua vida, e o Flamengo iria economizar aí uma baita grana, ajudaria muito a gente até a ter outros jogadores. O Luiz Araújo, que é da posição do Marinho, está chegando, então o Flamengo já foi no mercado buscar um jogador para suprir a ausência do Marinho, tá? Vale ressaltar, o Marinho tá treinando à parte, ele foi punido ontem. O Flamengo postou parabéns pro Marinho, 3 horas depois postou que o jogador está afastado por desentendimento com a comissão técnica, tá? Ele não quis viajar lá pro jogo contra o Ublense, porque ele estava lesionado e tudo mais, e aí teve esse desgaste. O Marinho tá treinando à parte, já não faz mais parte do planejamento do São Paulo, tá? Avançando, o Bruno Henrique esteve inseguro nas partidas em que jogou após a sua lesão, segundo o Mauro César Pereira. O atleta está recuperando a velocidade, mas parte mental e insegurança ainda afeta o jogador nessa volta aos gramados. Vale ressaltar, o Bruno teve uma lesão muito, muito grave, né? Ele ficou aí 10 meses parado, se eu não me engano. E isso tudo, cara, quando ele volta, ele ainda precisa recuperar essa segurança. Volto a lembrar que eu sou um cara muito chato com gramado, eu cobro mesmo. Lá na trave eu cobrei o Mineirão, um pasto, amigo, para receber um Palmeiras e Atlético, um jogo muito interessante da gente ver naquele pasto. E o Maracanã é um pasto também. O Bruno Henrique se machuca no Maracanã por causa do gramado, né, no jogo contra o Cuiabá. Ele se machuca e a gente acaba perdendo um dos nossos melhores jogadores só porque a gente não cuida como deveria do nosso gramado. Pois é o circo do Landim, volto a mencionar. Então o Bruno Henrique tá fazendo aí esse trabalho mental para ele perder essa insegurança, né, voltar a ter a confiança ali, para dar aquelas arrancadas dele. A gente percebe que o Bruno tá muito travado ainda, até mesmo o ritmo de jogo, domínio de bola, os fundamentos básicos, ele ainda tá recuperando, e o Flamengo parece que tá tomando muito cuidado em relação a isso.
tomara que dessa vez o departamento médico acerte na recuperação do jogador, né? A gente tem visto o Rodrigo Caio, o Arrascaeta que não recupera nunca também. Espero que com o Bruno Henrique eles acertem. Então fica aí só a informação. A gente tem visto o Bruno Henrique fora, né, da relação de vários jogos. Tá aí dos motivos, tá? Também, no caso do Marinho, só para incrementar a informação que eu tinha trazido, o Flamengo multou, tá, o Marinho em 10% do seu salário, tá? O salário dele é de 360 mil. Lembra que eu te falei? Tem o salário mais um monte de coisa que o cara recebe também. O Flamengo puniu do salário, tá? E o salário do Marinho, só o salário é 360 mil, tá? Então ele foi punido em 10%, foi punido em 36 mil. Essa informação é da Beli Costa, tá? Isabelle Costa aí é jornalista que cobre o Flamengo. E também, cara, muito provavelmente, o De La Cruz vestirá esta camisa aqui. Não, essa aqui não, né? Essa aqui já é de outra temporada, né? Mas deve vestir a camisa do Flamengo muito em breve. O River Plate já até definiu um substituto para ele. É o De La Vega. Também um bom jogador, né? De La Vega, De La Cruz, né? Até o padrão do nome tá parecido. Mas o River já definiu o De La Vega como substituto do De La Cruz. E o River acredita que essa negociação vai acontecer, né? Vale ressaltar a informação, se não me engano, do Paparazzo Rubro-Negro, né? Junto com Gabriel Orfan, que o departamento médico não é que tinha vetado, né? Mas tinha dado um alerta de que o De La Cruz tem algumas lesões com recorrência, né? Isso pode ser um problema. Parece que o departamento de futebol do Flamengo quer a contratação mesmo assim, e aí a gente acabou não tendo uma outra atualização. Que tudo indica, o De La Cruz deve custar em torno de 8 milhões de euros ali, ou dólares, enfim. É um valor assim, se não me engano, 50 milhões de reais. Algo nessa casa aí, 45 milhões de reais, enfim. E o Flamengo tem interesse no De La Cruz. Muito provavelmente ele vestirá a camisa do Flamengo. O De La Cruz é companheiro de seleção do Arrascaeta, do Varela também, se conhecem muito bem. E pode ser um cara ali para jogar junto com o Arrascaeta ou até mesmo substituir o Arrascaeta. É um jogador que agrega demais, tá? O caso do Alan também, só pra gente não deixar passar batido. O Flamengo quer o Alan, só que o Atlético Mineiro passa por um momento muito delicado financeiramente e quer parte do valor à vista e não vai reduzir os 10 milhões de euros pedidos. Então, o Atlético quer os 10 milhões de euros e boa parte desse valor pago à vista, tá? Essa é a situação do Alan também, tá bom? Curtiu? Esse foi o Fontoura Pitch News. Vou te pedir o like, nem pedi hoje, cara. Poxa, deixa o like aí, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal aqui. Mais tarde a gente tem o Tamo Junto Nação, aí vai ter o Felipe Fontoura, nossa bancada de volta, e a Arinha desse Siqueira deve estar de volta também. E aí você debate com a gente tudo isso que tá acontecendo no mundo do Flamengo. Até mais tarde, muita coisa vai acontecer. E você sabe, aqui no canal do Felipe Fontoura você tem voz. Então, mais tarde temos um encontro marcado. Um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau!